de Veranópolis, onde vamos conversar com a juíza doutora Vanessa Nogueira Antunes Ferreira, que vai nos explicar a situação de suspensão dos direitos políticos do prefeito Valdemar Mercalli, que foi divulgada ontem durante a sessão da Câmara de Vereadores. Então nós vamos entender como funciona essa decisão e no que ela implica. Tá certo, vamos lá. Tinha um processo criminal há muito tempo em andamento aqui na Justiça, onde que o atual prefeito foi condenado por duas sanções distintas, por um crime ambiental que é previsto na lei ambiental e por um crime da lei de responsabilidade civil. Isso é um fato bastante antigo, ele foi apurado ali de 2018 a 2020 e esse processo vinha acontecendo durante todo esse período. Em agosto agora deste ano, aconteceu o trânsito em julgado dessa decisão. Qual foi a decisão do Tribunal de Justiça, se não me engano, da 4ª Câmara? Houve a condenação, que foi substituída por uma pena restritiva de direito, que é o pagamento de 5 salários mínimos. A consequência natural da suspensão, a consequência natural de qualquer condenação é a suspensão dos direitos políticos. E foi isso que aconteceu. Então, desde o trânsito em julgado, o nosso atual prefeito está com os direitos políticos suspensos. E o que implica isso? A nossa Constituição Federal, ela tem requisitos mínimos para que uma pessoa possa ser eleito e possa eleger. Então, são as condições de elegibilidade. Por exemplo, a gente não pode ter um vereador, ainda que seja super conhecido, com 15 anos de idade, por exemplo. Então, a Constituição tem os seus requisitos mínimos. E um dos requisitos que está na Constituição, para que alguma pessoa possa exercer um cargo político, é ter pleno usufruto dos seus direitos políticos. A partir do momento que a gente tem uma sanção criminal, esses direitos, com trânsito em julgado, esses direitos políticos são suspensos. Então, o nosso atual prefeito passa a não mais poder exercer um cargo eletivo por força do artigo 15 da Constituição, que refere a essa suspensão dos direitos políticos. Então, basicamente é isso. Não sei se tem alguma dúvida. E agora, o que vai ser feito? Como fica essa situação? Tá. A gente tem algo que se chama independência dos poderes. Então, o Poder Judiciário, ele tenta não interferir no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Por isso foi enviado para a Câmara de Vereadores, para que eles tomem as providências cabíveis. Provavelmente o prefeito vai ser afastado, vai ter a perda do cargo eletivo pela Câmara, em virtude dessa decisão judicial. Isso é imediato? Imediato. Isso. Havendo a possibilidade da Câmara votar contra a suspensão dos direitos? Olha, é algo discricionário, pode acontecer, não há uma intervenção. Não me parece que é o que vai acontecer, porque realmente a Constituição ali, ela funciona tanto para o Poder Judiciário quanto para todos os outros poderes, mas há uma possibilidade. Eu só quero, só para a gente deixar tudo bem claro, a assessoria do prefeito ingressou com mandado de segurança, não consegui analisar a liminar, porque faltou alguns requisitos ali objetivos, que provavelmente já estão sendo sanados, então vai ter uma decisão liminar tentando trancar essa ação da Câmara de Vereadores. O meu posicionamento é que realmente essa ação é legal, então já manifestei ele, já expressei ele aqui para a doutora Fabiane Mercalli, que é assessora do prefeito, e provavelmente vai ter recurso, então ainda vão se discutir. Mas a decisão imediata é essa e ela precisa ser cumprida, então é basicamente isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Nesse caso, quem assumiria seria o presidente da Câmara de Vereadores? O vice-prefeito, se ele não tiver em exercício, o presidente da Câmara de Vereadores. Isso. Outro questionamento, há um prazo da suspensão? Há um prazo, só que uma vez se perdendo o mandado eletivo, ainda que o prazo se encerre, não tem como se retomar esse mandado eletivo. Tranquilo. Então há um prazo sim, que é até o final da condenação. Como é uma condenação pecuniária, pagando os direitos de ação restabelecidos. Entendi. Isso. Se fosse uma condenação 1 ano, seria após o cumprimento da pena de 1 ano. Se fosse 3 meses, seria após o cumprimento da pena. Como foi uma pena convertida em privativa de liberdade, após o pagamento dos valores, cessa esse efeito da condenação, que é a suspensão dos direitos políticos. Isso, então, porque caracteriza a suspensão dos direitos políticos e não uma cassação. Exatamente.
talvez essa seja a maior confusão. A gente tem várias leis de improbidade administrativa, de responsabilidade civil, que podem gerar a condenação, são ações que a gente chama de ações cíveis, que a condenação, por exemplo, uma improbidade é uma ação cível, a condenação pode gerar a perda do mandado eletivo. Igual a lei de responsabilidade, uma condenação pode gerar a perda do mandado eletivo, que aí sim seria uma condenação criminal, uma cassação pela Justiça Eleitoral. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi uma condenação por um crime ambiental, e esse crime ambiental, junto com o crime de responsabilidade, suspendeu os direitos políticos, porque qualquer pessoa condenada, ela tem os seus direitos políticos suspensos. E aí, em virtude dessa suspensão, que o mandado não pode mais coexistir. E a gente diz que a Constituição Federal, quando ela diz ali a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal, ela é auto-aplicável, ela independe de qualquer coisa. Então, uma vez sobrevindo, e a informação chegou para nós até atrasada, assim, todo mundo foi pego de surpresa. Mas o trânsito em julgado dessa condenação se deu, eu não lembro o dia exato, mas foi final de agosto. Então, assim, esse efeito já poderia estar vigente desde o início de setembro ali. Então, seria algo ali até anterior às nossas eleições, mas só voltou do Tribunal de Justiça na sexta-feira agora, e o comunicado só foi feito na segunda. Os sistemas, durante o final de semana, ficaram indisponíveis, com muita instabilidade por causa do segundo turno. Então a gente não conseguiu dar andamento nisso tão célere assim que chegou, por isso essa demora ali do final de semana. É isso. A doutora já trabalhou, já esteve envolvida num caso parecido como esse, envolvendo o prefeito? Não, primeira vez. Na verdade, assim, foi uma surpresa, porque eu nem sabia dessa ação penal em curso. E é lamentável, né, no final do mandato que isso aconteça, assim, mas foi um processo criminal que foram respeitados todos os direitos possíveis. Assim, foi oferecido para o prefeito transação penal, ele recusou, foi oferecido suspensão condicional do processo. Então, assim, realmente foi uma estratégia da defesa deixar o processo seguir para ver o final do processo. Então, assim, realmente é triste, né? Assim, eu falo assim, um prefeito que fez um excelente trabalho, muito tempo assim na administração, né? Eu realmente fui pega de surpresa, eu nem sequer sabia que tinha esse processo em curso. Eu soube só quando eu recebi a decisão do tribunal na sexta-feira. E sobre essa situação, com o pagamento da multa, a suspensão? A suspensão dos direitos voltam, mas não volta o restabelecimento ao cargo. Então isso quer dizer que para uma próxima eleição, se eventualmente ele quiser concorrer, ele não está inelegível? Não está. Ele não, uma vez pago todas as sanções, se cumprir todas as outras condições, filiação do partido, não tem nada que o impeça de concorrer. Tem esse valor estipulado? 5 salários mínimos a condenação. Ouviu-se também na cidade, meritíssima, com relação à intriga de oposição, não tem nada a ver também com isso, né? Não entendi a pergunta. Ouviu-se boatos dizendo que foi denúncia da oposição. Também não tem nada a ver com relação a isso, não? Olha, eu até desconheço, porque o início do processo criminal se deu lá, das investigações deram lá em 2019. Então, imagino que a oposição de hoje nem era oposição àquela época, né? Então, eu acho que não foi. Não, é algo público, assim. Foi um fato de um camping que funcionou sem autorização ambiental. E o Ministério Público, por diversas vezes, tentou entrar em contato, enfim, com ofícios, para que fossem suspensas essas atividades, e elas não foram. Como era uma área de preservação permanente, não podia ter esse camping sem essa licença. Então, foi um fato, assim, do ambiental, há muito tempo atrás, que gerou isso. Então, por isso a surpresa de todo mundo. Então, a nossa oposição de hoje, eu acho que não teve nenhuma participação nisso. Ok. É isso, então. Fechou? Fechou.